sou um pastor infeliz. Um pastor infeliz? Sou um pastor que cansou de tudo. Amigo, eu não sei explicar direito, mas não consigo mais ter alegria em nada. Eu vejo o povo indo e vindo para a igreja. Pessoas entram domingos e saem domingos e parece que somos um monte de robôs sem alma e sem raciocínio da análise do ser. Caio, eu tô cansado do povo que enche a igreja. Se é palavra de vitória e se é palavra de conscientização do ser, ninguém quer ouvir. E diz que você está frio e que o culto está frio. Porque Caio, tem que ter, quanto mais reflexivo, quanto mais meditativo, quanto mais internalizável, quanto mais chamado a decisão de ser, mais desagradável será, mais gelado será considerado, será reflexivo demais para o Espírito Santo estar presente. É o que eles pensam. Esse pessoal que ficou pentecostalizado, sim, Caio, e houve uma pentecostalização geral da igreja evangélica no Brasil, como houve uma boa pentecostalização de boa parte dos segmentos católicos considerados carismáticos. Mas na pentecostalização, toda a sabedoria desprezada. No movimento pentecostal, qual é o dom dos dons? Não é sabedoria, não é conhecimento, não é discernimento, é falar a língua que ninguém entende, nem você, nem ninguém. Isso é o filé. O filé é a irracionalidade, o filé é a incomunicabilidade. Então, coisas do Espírito Santo têm que ser não comunicáveis, irracionais, tem que ser só emotivas, emocionais, tem que ser arrepiantes, tem que ser paranormais, para poder ter algum tipo de interesse nas pessoas que ficaram viciadas em magia. Porque o background da maioria dessas pessoas que hoje estão pentecostalizadas na igreja, zumbificadas pela espiritualidade pentecostalizada, que é uma espiritualidade que diz: língua que ninguém entende eu quero, sabedoria que todo mundo entende eu não quero nem ouvir. Quem está nesse espírito tem um contexto. Qual é o contexto de onde eles vieram? Eles vieram da magia, eles vieram do fetiche, eles vieram da macumba, eles vieram das poções, eles vieram das alquimias, eles vieram dos desejos, das maldições, das projeções, daquilo que espiritualmente e mecanicamente eles poderiam fazer para adiantar o lado deles e atrasar o lado do outro, ou simplesmente se protegerem do mal que iriam fazer, que poderia ser feito a eles, segundo eles entendiam. Esse era o background da espiritualidade deles. Ora, esse background não foi convertido no pentecostalismo. No pentecostalismo ele foi absorvido, sincretizado, exacerbado, exagerado na sua irracionalidade. Porque qualquer pessoa nos lugares de despacho raciocinam mais até sobre as suas magias e mandingas do que no meio pentecostal do nosso amigo pastor. O povo está disposto a raciocinar. Caio, estou em estado assim, tenho pavor de ir aos cultos porque tenho que colocar um sorriso falso no rosto e um terno para encobrir o meu sufocamento. É o pastor ainda? Ele ainda continua. Aí ele faz uma pergunta: o que eu faço da minha vida, cara? Olha a pergunta dele. Tira o terno, sabe, solta o cabo da nau, né? Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau, meu irmão. Tem que soltar o cabo, deixa Deus cuidar. Não fica segurando, porque o que aconteceu é que durante um bom tempo você se enganou com as fantasias da adulação.
de uma igreja que crescia e que olhava para você ali como o gugu espiritual, o animador dos cultos. Mas na hora em que a sua alma foi ficando insatisfeita com aquela aeróbica de culto e com aquelas repetições zumbificadas, com aquelas congregações de zumbi pentecostais, na hora que a sua alma foi enxergando, vendo, você foi caindo em si, foi ficando insuportável. Aí você tentou anunciar para eles o Evangelho de Jesus com começo, meio e fim. E descobriu uma coisa, que a igreja e a sua pentecostalização e a espiritualidade da superficialidade que ela apregoa e mantém, sim, é algo mais forte do que o próprio paganismo original dos crentes antes de virem para a igreja. Porque a gente encontra do lado de fora da igreja pessoas que eram como eles, que hoje são da igreja, um dia foram, ou seja, totalmente paganizadas nas suas magias e fetiches, mas quando eles ouvem a palavra límpida, eles creem e eles querem. Mas esses que um dia foram assim e se converteram à igreja, como disse Jesus em Mateus 23, foram feitos clones, foram feitos prosélitos da religião, se tornam 2 vezes mais filhos do inferno, 2 vezes mais endurecidos, 2 vezes mais resistentes ao Evangelho. De modo que, infelizmente, meu amigo, o público mais resistente ao Evangelho puro e simples está dentro das igrejas. E tanto mais quanto essas igrejas se chamem pentecostais e neopentecostais, mais eles repudiarão o verdadeiro Evangelho. As igrejas históricas, por mais desvios que tenham, quando ouvem ainda o Evangelho com começo, meio e fim, muita gente se alegra. Agora, nos ambientes viciados na língua estranha e na interpretação subjetiva, e onde pensar é pecado, e até as canções só são quentes se forem mantras que a gente repita 1h30 sem parar em transe. Ora, nesses ambientes, qualquer chamado do Evangelho a entender, a praticar com consciência, com lucidez, com simplicidade lúcida a palavra, é entendida como frieza total e é desprezada. Porque a ambiência pentecostal é a ambiência do não raciocínio, do não pensar, do não refletir. Todo mundo que pensa mais é frio. Se pensar mais, não está tendo confiança em Deus. Se for reflexivo, não é homem de fé. Se tiver muito discernimento, está limitando o Espírito Santo. Se tiver muita sabedoria, diz: a sabedoria é inegável. Mas não deixa espaço para os mistérios do Espírito. Por mistérios do Espírito, entenda, por loucuras em nome do Espírito Santo. Então, querido, você hoje anuncia a palavra para esse grupo e nesse ambiente, a resposta que você tem é essa. O que eu lhe aconselho é, comece a pregar a palavra fora daí. Vá lá, sábado ou domingo, quando é que você vá, e lance o Evangelho, meu amigo, lance, mas não fique esperando a reação deles, alimento para animar a sua vida. Você que é ânimo simples, comece a pregar nas repartições públicas, nos clubes, nas happy hours dos amigos, nos encontros simples, vai encontrando gente de fora, ou vá atendendo os desviados da igreja. Comece a procurar todo mundo que nos últimos 5 anos vazou. E sente sem ser para convidar, sente só para bater papo. Você vai ver como esse pessoal deu uma melhorada. E você vai começar a ter uma comunhão com eles. E você vai depois começar a fazer reuniões paralelas com eles. Comece daqui a um tempinho reuniões menores com gente que você vai descobrindo que tem identificações
mais profundas com você por causa do Evangelho puro e simples. Então vá fazendo isso por enquanto, mas não fique desanimado. Faz parte, faz parte, faz parte. Essa nostalgia é saudável. Ela faz parte de um certo momento de adubo de consciência. Faz parte, não houve profeta que não tenha vivido muitas vezes o dia e os dias dessa nostalgia. Transforme essa nostalgia num adubo, se levante pela fé na esperança, diga: eu vou anunciar a palavra, eles façam todo bom proveito. Se me procurarem, vou atender com todo amor, mas vou botar o meu olhar nos de fora, nos que não estão viciados, nos que não foram encapados pelo encapamento impermeável da religião. Comece a a buscar os que se desviaram e a atender os que estão do lado de fora e que nunca entraram nem entrarão. Aí você vai começar a ver como o Evangelho começa a ser acolhido. Aí é lindo. Cara, tá todo mundo aberto do lado de fora, só dentro da igreja que é essa coisa horrorosa. Do lado de fora é sopa no mel. Verdade. Do lado de fora é covardia até. Agora, na igreja é que essa resistência do cão. E para mostrar a resistência, ele escreve um negócio. 2 perguntinhas. Fala assim: Caio, acabou a esperança? Como esse povo mudará? Aí ele... A minha esperança não é esse povo, nossa esperança é Jesus. Quem coloca esperança em Israel está perdido. Israel não? Não, quem colocou esperança em Israel está ferrado. Dançou. Quem coloca esperança no Senhor dos Senhores, esse vive. Esperança em povo, Deus me livre de ter esperança em povo. Ele escreve uma frase aqui, ó: quando comecei a pregar sobre a graça, muita gente começou a sair. Ninguém quer mais. Não, eles estão querendo barganha, porque barganha é mensurável. Barganha, eu digo, bom, eu boto 1.000 e espero 100.000. Meu Deus do céu. É mensurável. Graça de Deus não, seja sincero, ande com Deus, obedeça a palavra do amor de Deus, ame o próximo e viva. E o que vier, aproveite com gratidão, e se doer, aproveite o processo terapêutico e se glorie nas próprias tribulações e mantenha o coração grávido de esperança, na esperança da glória de Deus. Ora, viver sem as promessas dos ídolos, quem quer viver com as promessas que apenas dizem: cumprir-nos-emos em espírito e em verdade? Diferentemente das promessas dos ídolos que se cumprem como materialidades. No Evangelho, materialidades a gente conquista com trabalho e diligência. Na macumbaria evangélica, você conquista materialidades com magia, com dízimos, com oferendas e com campanhas e com barganhas. No Evangelho, materialidades, acerca delas se diz: se tivermos com que comer e beber, estejamos contentes. Porque o Filho do Homem não teve onde reclinar a cabeça. Se você come e bebe, veste, tem um telhadinho, esteja feliz da vida. Isso é no Evangelho. Na teologia deles, isso aí é insucesso, é pobreza, é desgraça, é não ser filho do rei. Falta de bênção. É falta de bênção. Então, como é que a gente pode fazer pessoas que amam a feitiçaria se contentarem com a intangibilidade espiritual do Evangelho, que me manda andar com Deus em espírito e em verdade, e diz que o tesouro de Deus da minha vida cabe no meu coração e não em nenhuma conta bancária? Como é que se vai agradar, se é que se busca agradar tais pessoas? Eu não busco agradar ninguém. Se eu buscasse agradar alguém, como diz Paulo, eu não estaria agradando a Deus. O cara tem que decidir a quem ele quer agradar. E aí, meu amigo, vida de profeta é vida onde tem tudo. Sim. A gente fica pensando que a vida de Elias foi um acontecimento grandioso.
Aquilo que houve lá no Monte Carmelo, quando reuniu todo mundo, e no resultado foi fogo do céu e Israel dizendo só o Senhor é Deus, aconteceu uma vez na vida dele. Foi precedido por dezenas de anos de solidão, perseguição e não acolhimento. E foi sucedido por mais 13 anos de solidão, até Eliseu assumir e continuar e ele ser levado aos céus. A vida de Elias foi feita de uma quantidade enorme de acontecimentos de fidelidade solitária. E de um ou dois grandes eventos de expressões públicas. No mais, foram anos e anos e anos, 100 anos de solidão. Então, é porque a nossa mente está alimentada pelas falsas expectativas. É que as nossas frustrações são tão esmagadoras assim. Mas quando você começa a adotar as expectativas do Evangelho, aí você já não mede mais sucesso e insucesso com os critérios do caminho largo, da porta larga. Você passa a medir sucesso e insucesso pelos critérios do caminho estreito. E daquele que disse, os que o Pai procura para seus adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando eu vejo adoração em espírito e em verdade, eu fico todo feliz. Quando eu vejo uma multidão de milhares supostamente adorando a Deus, mas em estereotipação, em performance, em comportamentalismo, em demonstrações exteriores, e o coração e a mente, a energia da alma estão distantes de Deus e de tudo, eu não tenho nenhuma alegria. Eu prefiro ver um ser humano de joelho quebrantado diante de Deus do que 100 mil alienados dizendo viva Jesus, mas no coração deles o que está acontecendo é apenas um culto pagão a uma divindade que só será boa se fizer com que eles tenham dinheiro no bolso e alguma outra coisa do capricho deles que eles possam eleger como realização pessoal. Deus me livre de avaliar a vida por esse critério de sucesso. Meu amigo, mude o seu critério de entendimento do que Deus chama sucesso na vida, porque você ainda está medindo os efeitos do Evangelho pelos critérios da teologia da prosperidade, pelos critérios numéricos quantitativos dos pentecostais, que dizem todo dia, nós somos os melhores e Deus está conosco, porque nós somos os maiores. Porque nós somos os maiores. Então ninguém pense que Deus está consigo porque tem um grande grupo aqui, nem ninguém pense que Deus está com a gente porque tem um grupo pequeno, mas que entende muito com a gente. Deus está com a gente quando a gente não está medindo nada por nenhuma das duas coisas. Quando a gente simplesmente vive com amor e serve com amor. Os resultados a gente deixa com Deus. Agora, se você quiser saber e ter uma experiência que comprove como os que estão dentro estão totalmente encapsulados e impermeáveis, e os que estão fora estão arreganhados e fáceis de acolherem quando você chega sem religião, sem estereótipo, sem comportamentalismos, vivendo a pureza do encontro humano e um compartilhamento singelo e simples do Evangelho, você vê na mesma hora as almas se abrirem de maneira chocante, linda e simples. Prove isso para o seu bem. É o que eu provo o tempo todo. E faz décadas que a minha alma lida com essas referências. Muitas décadas, não é de hoje. VNV TV, o canal é você.